casamento perfeito entre você e a sua casa. Trigolino, o creme cracker do barulho. Boa noite, amigos do esporte. Estamos iniciando Bola na Torre deste domingo. O Águia é o novo líder do Campeonato Paraense. O Cametá é o único invicto. E o Paysandu vence o Clássico Rei, o primeiro da temporada 2012. 2-0 em cima do Remo, com quase 30 mil pessoas no Mangueirão. Estamos juntos ao lado dos companheiros José Tomaso e Gerson Nogueira e recebendo hoje, como nosso convidado especial, o meio-atacante Magno do Clube do Remo, que está aqui conosco para participar do Bola na Torre. E você também pode participar. A partir de agora, queremos que você mande uma mensagem para RBA, mais a mensagem 72262 é o número do SMS. Envie RBA mais sua mensagem para 72262. E você pode participar também pelo Twitter, @Bola na Torre, a partir de agora. Magno, obrigado pela presença. Boa noite, seja bem-vindo. Como é que foi este primeiro repá na sua volta ao futebol paraense, hein, Magno? Boa noite. Estou sem entender até agora, mas a gente analisando, esfriando a cabeça, analisando, passando sobre explorar aquilo que eles propuseram no segundo tempo, né? E paciência, tem que trabalhar, continuar trabalhando, fazendo o que a gente vinha fazendo. Perdeu na hora que poderia perder. Ainda faltam alguns jogos até o final da primeira fase. A gente sabe que nosso grupo é forte, é unido. Vamos focar aí para esse final do campeonato. Muito bem, vamos falar todo o programa hoje sobre o repá. Vamos falar muito do jogo, das consequências, detalhes da partida, momentos emocionantes, os gols e, é claro, a festa da galera e as análises também de lances duvidosos aqui ao longo do Bola na Torre. E também mostrar as imagens dos outros jogos desta quinta rodada da Taça Cidade de Belém. Aliás, vamos conferir os resultados desta rodada de número 5 da Taça Cidade de Belém. É a primeira fase do primeiro turno. Tuna 3, São Francisco 1, Cametá 0, Águia 0, Paysandu 2, Remo 0 e o jogo que acabou ainda há pouco, São Raimundo 2, Independente 2. Foram os resultados desta quinta rodada. E esses resultados provocaram uma mudança na classificação. O Águia agora é o primeiro colocado, ele tem 10 pontos, mas nos critérios de desempate, no saldo de gols, ele tem uma performance melhor que a do Clube do Remo. Então o Águia é o primeiro com 10, o Remo é o segundo também com 10. O Cametá, que é o único invicto na competição, é o terceiro com 9 pontos. O Paysandu ocupa a quarta posição com 6 pontos. Ele tem os mesmos números da Tuna Luso Brasileiro, o Paysandu. Mas, após todos esses critérios empatados, há o critério subsequente, que é do confronto direto. E o Paysandu venceu a Tuna por 2-1, por isso o Paysandu é o quarto colocado. Tem 6 pontos. A Tuna também com 6 é a quinta. O São Francisco com 6 pontos, mas apenas uma vitória, é o sexto colocado. Paysandu e Tuna têm 2 vitórias. O São Raimundo é o sétimo com 5 pontos e o Independente, que ainda não venceu no campeonato, é o último colocado com 2 pontos apenas. Nós vamos ter na quarta-feira uma rodada de fogo, hein? Só conferindo aqui, os jogos de quarta-feira, dia 1º, todos às 20h30. Temos aqui na Supertela LG, Remo e Tuna, no Baianão, Independente e Paysandu em Tucuruí, Águia e São Francisco em Marabá e São Raimundo e Cametá lá em Santarém. Neste momento, os confrontos na fase semifinal seriam Águia contra o Paysandu, primeiro jogo em Belém e o segundo em Marabá, e Remo contra Cametá, primeiro jogo em Cametá, segundo em Belém. Vamos começar falando do repá, mostrando logo os gols da partida aqui para a gente analisar. Início do segundo tempo. A bola com o Robinho, o toque na direita para Hélito, que tinha acabado de entrar. Agora que é o Hélito, né? Ele domina e dá um drible da vaca em cima do Diego Barros. Vai para a linha de fundo e toca para o Leandrinho conferir. Jogada lá com o Robinho para o Pikachu, do Pikachu para o Hélito. 30 segundos do segundo tempo, a bela jogada do Hélito, o cruzamento corretíssimo para trás, para a chegada do Leandrinho para fazer 1-0.
E aí aos 42, bola para o campo de ataque, o Robinho ganha a posse de bola na disputa do Bartola e o toque para o Edito, ele toca cruzado, fazendo o segundo gol do Paysandu, 2-0 para a equipe bicolor em cima do Clube do Remo, uma grande festa da Avalanche bicolor no Mangueirão, comemorando esta vitória que aparentemente, numa análise fria dos números e das campanhas, era uma vitória talvez não muito esperada pela torcida bicolor e até por todos nós analistas, enfim, pelos números e pela forma como o campeonato se apresentava e as duas equipes demonstravam neste início de competição. O que é que a magia do futebol traz para explicar esta vitória convincente e merecida do Paysandu, Gerson Nogueira e José Tomás? Olha, principalmente, Guerreiro, é a história do clássico, né? A história da rivalidade, que tem a ver principalmente com equilíbrio, né? Rivalidade vem daí, né? A crença do torcedor, né? Os nossos palpites, isso tudo fica em segundo plano quando a bola rola, né? A gente aqui no Bola na Torre, domingo até prospectou aí que o Remo tinha esse favoritismo. Na verdade, o favoritismo vinha da pontuação, porque pelas atuações do Remo no campeonato, elas não foram tão superiores assim às do Paysandu. O Paysandu talvez tenha tido muito menos sorte ao longo da competição, né? Mas o time do Remo também não parecia um time pronto ainda não parece, na verdade. E hoje isso ficou claro na hora em que houve um confronto equilibrado, com um confronto aberto. E o time do Paysandu desde o início mostrou uma disposição, um entusiasmo até, eu diria, muito maior. Não era os dois times com muitos problemas de organização, mas o Paysandu sempre muito mais agudo, mais perigoso, desde os primeiros instantes. Eu conferi, até os 12 minutos o Paysandu conseguiu 4 escanteios. Isso antigamente, em torneio início, ganhava, né? O sujeito que conquistava mais escanteio. E é um sinal de presença ofensiva. E alguns vacilos, como esse do Sousa, né? Que entregou aí no pé do Bartola, uma presença interessante no jogo, que aliás contrariou uma informação do NAD no meio da semana, que ele não jogaria mais de 20 minutos. Quer dizer, ele jogou quase 90. De quarta-feira para cá ele ganhou todo esse fôlego. O que eu acho é o seguinte, os técnicos precisam deixar de complicar as coisas, né? Se tinha um Bartola lá à disposição, por que insistir, né, com o Nenê APU? Não é um jogador, mas é um momento, tudo é momento. Um jogador como o Bartola está num momento bom. É um jogador que está com confiança. A gente percebe que ele, o Pikachu, que foi outra presença muito boa, o Robinho organizando no meio e fechando o meio. Na verdade, o Remo foi surpreendido por um sistema no meio campo em que o Paysandu, com o Wanderson ali um pouco mais atrás, o Paysandu não deixou brecha, né? Poucas vezes o Remo pôde chegar. Chegou ainda agora, a gente viu ainda agora um lance do Betinho, né? Mas foi mais uma jogada individual. Cabeçada do Joãozinho. A cabeçada do Joãozinho, que passou ali próximo do Marciano. Houve esse lance que o Marciano acabou fazendo o giro errado. Depois só deu o Paysandu no primeiro tempo, uma bola na trave e no escanteio. Agora, a forma do Paysandu jogar, porque o que fez o NAD? O Paysandu jogou num 4-5-1. Isso. Né? Na verdade, ele colocou o Wanderson e o Bini. Mas um 4-5-1, né, Guerreiro? Flexível, maleável. Absolutamente flexível, porque o Robinho, por várias vezes, chegou lá na frente. O Robinho, o Leandrinho e até o Cariri se aproximavam. Mas era assim, uma linha de 2 à frente da zaga, outra linha de 3 e o Bartola avançado. Então o Paysandu povoou o meio campo e dificultou as ações do Remo no primeiro tempo. O Paysandu, na verdade, só deixou um lado para o Remo trabalhar, que foi o lado esquerdo da sua defesa, que era por onde o Remo chegava mais. Os 3 ataques do Remo mais perigosos foram por lá, em cima do Jairinho. Só por ali o Remo conseguiu brecha para chegar. O resto não passou. Do lado do Remo não, por todo lado o Paysandu chegava. Mas principalmente pelo lado esquerdo, sempre na costa do Alex Juan, que era o jogador mais... Inclusive o Pikachu jogava um pouco mais avançado, ele jogava acima da linha do meio campo. Quer dizer, não era só, por exemplo, o Bartola que entrava por ali, o Leandrinho, o próprio Cariri caiu várias vezes, né? Pro lado direito também. E o Pikachu foi um dos nomes do jogo.
porque além de ala, ele funciona como um atacante também. Guerreiro, o jogo também provou, né? O Magno está aqui, vai conversar com a gente sobre isso, provou uma coisa interessante. Houve esse lance que o Wellington Bartola poderia ter levado, né? Um lance claro de gol. Aí foi aquela sequência de a bola bateu na trave. Agora, é interessante, Magno, o Paysandu faz um trabalho de montagem de uma equipe com base na sua garotada, e isso é sempre um risco, porque a torcida cobra muito, a própria imprensa, mas é fundamental que os nossos clubes consigam revelar seus talentos e trabalhar a base. Você é um jogador que veio da base, que tem essa formação e sabe da importância desse trabalho, né, Mário? Verdade. É muito interessante, porque a maioria dos jogadores que estavam na equipe do Paysandu, eu acho que são da base do Paysandu. E como a gente vinha conversando, até o próprio Wellington era da equipe do Remo anteriormente. E no Remo também tinha o Bertinho, um jogador muito, muito habilidoso, tem um futuro brilhante pela frente. Então hoje, querendo ou não, com a falta de recursos que os clubes paraenses estão passando, a saída são os jogadores da base. E esses jogadores querem mostrar o seu melhor, querem mostrar ao máximo a sua capacidade, a sua força. E tanto que o Nádio fez um bom trabalho. Eu estava escutando o rádio depois que eu saí do estádio, fui para casa. Ele disse que não gostaria de trabalhar com a equipe profissional. É verdade. Mas a partir do momento que os jogadores que ele conhecia, que eram da base, ele começou a trabalhar. E por isso ele manteve o acordo que ele tinha feito com o presidente. Isso é na questão do Paysandu. O Remo também tem alguns jogadores da base que estão no plantel, cada dia que passa eles estão entrando, estão tomando corpo, né? Porque você não pode jogar um jogador ali no meio dos leões que ele... Você já viu, a crítica é imperdoável. Não, mas eu acho que em cima disso eu concordo. Eu acho que se você precipita e coloca o garoto, ele pode acabar se queimando, né? Mas também você precisa arriscar um pouco. Se você não coloca, você nunca vai ter a noção do que ele pode render numa situação como essa. Hoje o Alex Juan, ele em nenhum momento ele comprometeu no jogo, mas talvez a inexperiência tenha dado a ele a insegurança que o Remo teve. Porque não vinha entrando, né? Exatamente, quer dizer, ritmo de jogo. Entra no repá, onde o Paysandu usou justamente a costa do lateral do Remo para poder criar a maioria das jogadas. Eu observei um lance, um detalhe aqui, se a gente for repetir o gol depois, a jogada do Hélio, você pode reparar, o que o Diego Barros perdeu no lance foi o tempo do drible do Edson, sabe por quê? Ele olhou para trás para ver algum tipo de jogador que pudesse chegar. Ele perdeu esse tempo. Quando ele olhou, o Edson, quando ele voltou, ele tinha dado o tapa na bola, ele não tinha recuperação. Ele não tinha recuperação. Com detalhe, né? Não que tenha tirado o mérito da jogada, mas o jogador que marca, ele não pode perder o tempo da bola. Não, e não se pode culpar também. Aquele. São detalhes, né? Não, e tem mais. O Diego Barros saiu, né? Saiu ali, podia ser driblado mesmo. A tendência é que um jogador rápido como o Wellington leve vantagem, ainda mais na área. O Jairzinho sempre dizia, ele aprendeu com o Nilton Santos, né? Mestre da grande área, lógico, com quem, né? Que o atacante ele tem que tentar ir para dentro da área sempre, porque lá ele diminui muito a possibilidade de reação do zagueiro. O zagueiro sempre vai estar preocupado com o penal, né? Um encosto, bater no jogador e cair. E houve um lance para dentro da área, que o Wellington cruzou como o Barcelona faz, né? Agora, guardado as proporções, né? Não é um cruzamento, é um passe. Mas voltando ao jogo, nós analisamos o primeiro tempo, a forma de atuar do Paysandu, que acabou dificultando as ações do Remo. O Remo voltou para o segundo tempo com o Magno. E o Paysandu teve que optar por uma mudança de sistema. O Nádio colocou o Wellington e teve que tirar o Cariri porque ele não aguentou. Cansou. Então o Paysandu retornou num 4-4-2. O que isso significaria numa análise fria para o início da partida, no segundo tempo? Que o meio-campo ia ficar igual e que a tendência era que o Remo recuperasse esse equilíbrio no meio-campo. Aí o Paysandu faz um gol aos 30 segundos com o Wellington.
Aí muda. Desmorona toda esta possibilidade, porque aí o que aconteceu? O Remo teve que sair para o jogo e o Paysandu tinha 2 homens velozes para os contra-ataques. Jogadores ideais para um jogo como esse. Para aproveitar contra-ataque. E, aliás, velozes e habilidosos. Velozes e perigosos. Aí